Dentro de uma taverna, um homem pergunta se os outros ouviram os rumores sobre um cara maluco. Além disso, um dos homens especifica que se trata de alguém que age descontroladamente pelos campos de batalha da guerra. Logo, é explicado que ele é um mercenário que não valoriza a própria vida e sempre reclama por sobreviver a mais uma batalha. O homem na mesa acrescenta que ele parece buscar vingança, e que os rumores o apontam como príncipe de um reino em ruínas. Enquanto isso, em um campo de batalha nevado, um soldado observa o homem carregando um corpo, concluindo que ele busca um lugar para morrer. Desse modo, o soldado reflete que a única solução que o príncipe encontrou para si foi a autotortura. Com isso, o soldado reconhece como Yuri Brioli, o príncipe desonrado que levou o próprio reino à ruína. Então, uma lembrança de 10 anos atrás mostra um cassino, enquanto a narração o descreve como o único sobrevivente do reino caído. Naquela época, o jovem nobre, com apenas 18 anos, celebrava animadamente sua sorte na mesa de jogo. Ao seu lado, o mago da corte Hernando se mostrava impressionado, questionando como ele conseguia ganhar todas as vezes. De forma descontraída, Yuri responde que é apenas sorte, ao ver que os outros queriam parar, insiste para jogarem mais uma vez. Para convencê-los, o rapaz então propõe com entusiasmo que eles dobrem o valor da aposta. Preocupado, Hernando sussurra para que eles saiam logo, pois se ficassem mais tempo iriam se atrasar. De repente, um dos jogadores bate na mesa e ameaça o príncipe, dizendo para ele sair enquanto ainda pode. Em seguida, o homem o acusa diretamente de estar trapaceando e usando pequenos truques sujos para vencer. Irritado com a acusação, Yuri se levanta e questiona se o homem sabe quem ele é. Em resposta, o sujeito zomba, dizendo que seu comportamento não é de um nobre e que eles têm problemas com o rei. Logo, o outro jogador critica o rei por irritar o império, comparando os príncipes ao pai. Com a provocação, o herdeiro varre furiosamente tudo da mesa, questionando os limites de uma família de espadachins. Diante da reação, os três homens recuam completamente surpresos e sem entender a situação. Então, ele pisa em um copo quebrado e manda o trio escutar com atenção. Com isso, estala os dedos e se apresenta como Yuri Brioli, o terceiro príncipe de Brioli. Após a revelação, os homens ficam visivelmente amedrontados e recuam um passo. Com um sorriso sinistro, o jovem avisa que eles irão renascer por suas mãos. Em seguida, os homens gritam de dor enquanto o sangue espirra por todo o chão. Mais tarde, em uma noite tranquila, uma voz distante afirma que está falando sério. Em um pátio, um homem explica para uma mulher que se atrasou por uma reunião urgente com seu pai, como já havia avisado. Assim que ele pede perdão, a princesa Ekaterina Ivarna Granzen o encara com desdém. E Ekaterina então pergunta se ele se acha o único culpado, pois ela se esforçou para chegar lá sem ser vista. O homem tenta se justificar, explicando que precisa ser cuidadoso com a partida de seu pai, embora não devesse contar isso a ninguém. Com um sorriso sarcástico, a princesa questiona se ela é considerada outras pessoas para ele. Atrapalhado, o rapaz se apressa em negar, explicando que não foi o que ele quis dizer. Em seguida, Ekaterina segura o colar que recebeu e pergunta por que o aceitou se não confiava nela. Com isso, ela o adverte para não a procurar mais e começa a se afastar. Então, ele chama o nome de Ekaterina, enquanto a observa indo embora pelo beco. Sozinho, segura o colar, sem saber o que fazer a seguir. De repente, uma figura sombria aparece atrás dele enquanto ele comenta que será difícil conseguir o perdão da princesa. Então, um sorriso sinistro se forma no rosto da figura misteriosa. Após aquele dia, a já frágil relação entre Brioli e o Império finalmente se desfez por completo. Assim, as provocações do Império se tornaram mais sérias e o conflito entre as nações aumentou. Subitamente, um grito de alerta ecoa pela noite, anunciando uma invasão. Logo se confirma que o Império invadiu Brioli, enquanto o castelo é tomado pelo fogo. Em meio ao pânico, ordens para evacuar são gritadas enquanto as pessoas correm para se salvar. Durante as chamas, o príncipe corre desesperadamente, mandando que todos ao redor do castelo fujam. Diante do portão em chamas, ele testemunha o início da guerra contra o Império. Enquanto o fogo consumia tudo, Yuri corria em meio ao caos da guerra. Com o passar do tempo, a guerra se arrastava sem fim, acumulando incontáveis sacrifícios. Caído e ferido no chão, ele chamava desesperadamente por Joshua. Logo em seguida, o aliado insistia para que o príncipe evacuasse, enquanto questionava onde estavam os reforços. Uma narração então revela a ausência de Fiore Brioli, considerado a arma mais poderosa de seu reino. Com a ausência dele, a guerra começou a pender para o lado do Império, algo que Yuri inicialmente considerou uma coincidência. Enquanto refletia sobre o passado e as batalhas, ele percebia que só havia uma conclusão lógica, mesmo que tentasse negar a verdade. Assim, o jovem concluiu que Ekaterina o havia traído, pois era a única pessoa a quem tinha contado tudo. Ele então se lembrou que, logo após contar sobre a partida de seu pai, o Império iniciou a invasão. Diante dessa lembrança, a resposta que recebeu de Ekaterina veio à sua mente. Ao invés de ajuda, a carta dela continha apenas um pedido de desculpas, o que o levou ao desespero. De volta à batalha, os soldados inimigos o reconheceram e declararam que sua morte significaria o fim de Brioli. Olhando para os adversários, ele pensou que aquela luta parecia não ter fim. Logo em seguida, o guerreiro avançou e cruzou espadas com um dos soldados. Com um golpe rápido, conseguiu derrotar seu oponente. Sem parar, outro inimigo avança com tudo para cima do príncipe. Logo um soldado ataca com força, e ele é empurrado para trás pelo impacto da espada. Com fúria, rende os dentes, determinado a não ceder. Em seguida, lança um contra-ataque poderoso e derrota o soldado em um único golpe. Exausto, o rapaz para por um momento para respirar, segurando sua espada ensanguentada. Mesmo cansado, outros inimigos aparecem em seu caminho.
Uma tropa inteira de soldados do Império então se revela, bloqueando completamente sua passagem. Ao ver o número de inimigos, seu rosto se enche de desespero e exaustão. Diante da situação, ele hesita por um instante, se perguntando se é ali que irá morrer. De repente, um ataque surpresa o atinge violentamente. Para sua surpresa, o golpe veio de um dos seus próprios soldados, que derruba sua espada no chão. Com dor e incredulidade, ele se vira para encarar o traidor. Um soldado aparece para protegê-lo e é atingido com a espada, recebendo um golpe fatal. Em seus últimos momentos, o príncipe olha para trás, completamente chocado com a traição. Enquanto o soldado desaba no chão, Yuri reconhece o homem à sua frente como Lauren. Caído, Lauren usa suas últimas forças para implorar que o príncipe fuja dali. Com o coração partido, ele grita o nome de Lauren em puro desespero e dor. Impulsionado pela raiva, o jovem guerreiro se defende ferozmente dos soldados que avançam. Um soldado o agarra e implora para que recue, pois o futuro de Brioly depende dele. Mesmo com a insistência para que fuja, o rapaz hesita com o rosto cheio de angústia. Enquanto os soldados inimigos gritam para capturá-lo, ele finalmente começa a correr para escapar. Após um tempo, o sol já brilhava no céu. Próximo a um galpão, os soldados do Império ordenavam que encontrassem o príncipe, acreditando que ele não foi longe. Escondido atrás de caixotes, observava a movimentação dos inimigos. Sentado no chão, o sobrevivente reflete que não pode ficar escondido ali para sempre. Com isso, ele decide que precisa sair e pensar em um plano para o futuro. Logo se pergunta sobre o destino de seu pai, concluindo que ele deve ter sido morto pelo Império. De repente, um som o assusta e o tira de seus pensamentos. Na sua frente, um soldado de Brioly estava parado na entrada do galpão. Logo ele percebe que, se morrer ali, Brioly também morrerá. Com grande determinação, o príncipe decide que precisa sobreviver a qualquer custo. Ajoelhado, lamenta pelos cavaleiros que se sacrificaram, sabendo que Brioly não resistiria sem sua presença. Assim, aperta a mão em punho, tomando uma decisão difícil. Com um rosto cheio de remorso, o soldado pede desculpas ao jovem. Logo em seguida, promete que, um dia, o Império pagará por seus pecados. O homem então o alerta que os soldados inimigos chegarão em breve e o manda partir imediatamente. Após a despedida, ele corre pela floresta, fugindo do perigo. Enquanto fugia, reforçava para si mesmo que precisava viver para reconstruir Brioly e conseguir sua vingança. Contudo, a narração revela que aquele era apenas um pensamento infantil, pois a realidade foi muito mais dura. Em uma noite chuvosa, a dura verdade se impõe, mostrando que todos acabaram morrendo. Sozinho na chuva, Yuri se questionava o motivo de tanto sangue derramado, sem conseguir encontrar uma resposta. Ao ver a carta no chão, conclui que sua jornada se tornou uma forma de punir a si mesmo. Segurando o colar, passa a desejar que um dia alguém apareça para finalmente matá-lo. De volta ao presente, alguém confirma que ele está apenas procurando um lugar para morrer. Enquanto observa, o soldado conclui que sua busca pela morte em batalhas é uma forma egoísta de autotortura para encontrar descanso. O soldado afirma que o príncipe não merece a morte, interrompendo a sugestão ao chamá-lo pelo nome. Chocado, ele pensa que todas as pessoas que conheciam seu passado já deveriam estar mortas. Com isso, o soldado culpa diretamente, afirmando que tudo foi por causa dele. Em seguida, encara o antigo aliado de forma ameaçadora, reforçando que tudo aconteceu por culpa de Yuri. Uma gota de suor escorre do rosto do rapaz, enquanto ele sussurra o nome de Lauren, incrédulo. Embora reconheça a voz, lembra claramente de ter visto Lauren morrer. Lauren então o culpa pela queda do reino de Brioly e pela desonra de sua família e fé. Enquanto avança para atacar, Yuri o vê como um fantasma que voltou para acusá-lo. A imagem da traição retorna à sua mente, como uma acusação por seus pecados. Em seu momento de morte, o príncipe percebe que o alívio que esperava é substituído por uma culpa esmagadora. Enquanto o colar de Ekaterina cai, ele sente que a culpa o esmaga até em seus últimos momentos. Uma voz então ecoa em sua mente, lembrando que os sucessores de Brioly nunca abandonam a honra. De repente, o jovem acorda assustado em sua cama ao ouvir alguém chamando seu nome. Ao acordar, Yuri Brioly ouve uma voz dizer que ele esteve adormecido por 3 dias. Em seguida, uma figura familiar de seu pai pergunta preocupado se ele está bem. Completamente confuso, o rapaz mal consegue acreditar que está vendo seu pai ali. Logo, ele se lembra que o homem está morto e começa a suspeitar onde se encontra. Então, Yuri conclui que seu pai também acabou no inferno, deixando-o perplexo. Enquanto toca a mão dele, diz para si mesmo que aquela situação faz sentido. Logo em seguida, comenta que, para alguém que sempre pregou sobre honra, o rei viveu uma vida decente. Indignado com o comentário, o monarca reage dando um golpe na cabeça do filho. Mesmo com dor, Yuri reclama que o pai não perdeu o hábito de agredi-lo e que deveria se arrepender. De repente, ele diz que ainda não é tarde enquanto uma folha pousa em seu rosto. Nesse momento, a perspectiva da cena muda para o lado de fora do quarto. Yuri então percebe que as coisas não estão como ele imaginava. Ao olhar pela janela, vê apenas um jardim tranquilo com uma fonte. 2 criadas conversam calmamente no pátio, confirmando sua suspeita. Ele esperava encontrar demônios para atormentá-lo, e não aquele cenário pacífico. Ao ver o rei e um jovem Hernando, o príncipe questiona que lugar é aquele. Logo em seguida, sua visão se turva, refletindo sua imensa confusão mental. Uma memória o invade, mostrando todos reunidos ao redor de sua cama chamando por ele. Com isso, lembra de si mesmo como Yuri Brioly, o terceiro príncipe com 13 anos de idade. No início, pensou que tudo poderia ser um sonho ou um longo déjà vu. Mesmo com todo o seu esforço, não conseguia escapar daquela nova realidade. Afinal, ele não acordou do sonho e o mundo também não acabou.
Pelo contrário, memórias e eventos esquecidos começaram a se repetir exatamente como antes. Diante disso, foi forçado a aceitar a verdade. Yuri finalmente entende que retornou ao passado na primavera de seus 13 anos e recebeu uma nova chance. Com essa percepção, abre as cortinas para um novo dia. Então, uma voz o chama para acordar, tirando de seus pensamentos. A mesma voz o lembra que foi ele mesmo quem pediu para ser acordado. Em seguida, a voz grita que está na hora de seu treinamento de espada. Yuri então se senta na cama, assustado com a súbita volta à realidade. Desnorteado, ele pede apressadamente para Ena preparar suas roupas e se lavar. Enquanto se apressa, a criada pede para Sua Alteza manter a calma. Com um sorriso, Ena se oferece para ajudá-lo a lavar o rosto e o convida a sentar-se. De repente, uma visão terrível o assombra, mostrando diante do corpo de Ena em uma sala ensanguentada. A memória dolorosa destaca o fim trágico da criada. Após a lembrança, o jovem permanece em silêncio com uma expressão sombria. Então, ele se vira e chama por Ena, que responde prontamente. Com um sorriso estranho, Yuri pede que ela lhe dê um tapa bem dado no rosto. Assustada, a criada questiona se isso seria traição, mas ele garante que não se for uma ordem dele. Confiante, o príncipe fecha os olhos, afirmando que Yuri Brioli nunca volta atrás em sua palavra. No instante seguinte, o som de um tapa estala pelo pátio do castelo. Pouco depois, a cena se move para o pátio de treinamento. Um golpe atinge o boneco de madeira usado para treinar. Com a bochecha vermelha, Yuri lamenta ter esquecido como Ena era forte. Enquanto outros riem ao fundo, ele percebe que ninguém lhe oferece uma pomada. O treinamento continua com o choque repetido das espadas de madeira. Ele percebe que nem mesmo seu instrutor, Bernard, comenta sobre sua bochecha marcada. Se frustra ao notar que Bernard não corrige sua postura, apenas o força a lutar. Com isso, Yuri se questiona desde quando o treino de esgrima se resumiu apenas a combates. Então, uma lembrança o leva a Bernard relatando ao rei que o príncipe desperdiçava seu talento nato. Naquela conversa, Bernard lamentava que, com mais diligência, Yuri poderia ser a maior bênção do reino. O jovem recorda que tudo começou ali, quando ouviu a conversa escondido. Por ter sido pouco cooperativo depois daquele dia, seus treinos se tornaram apenas combates. Afinal, em vez de se esforçar mais, acabou se tornando ainda mais preguiçoso. De volta ao presente, Yuri chama a atenção de seu instrutor com seriedade. Com a espada em riste, ele pede para Bernard ensiná-lo adequadamente a partir daquele dia. Então declara que, como Yuri Brioli, dará o seu melhor de agora em diante. Embora surpreso, Bernard admite não saber o que deu em Sua Alteza. Mesmo assim, o instrutor afirma com um leve sorriso que entendeu o recado. Em resposta, Bernard libera uma poderosa aura azul, aceitando o desafio do príncipe. Com um olhar sério, declara que o verdadeiro treinamento começará a partir daquele momento. Em seguida, ele avança contra Yuri com um golpe poderoso e cheio de energia. Completamente surpreso com a intensidade, o rapaz grita desesperado para Bernard esperar. Apesar do pedido, o treinamento prossegue em um ritmo extremamente acelerado pelo pátio. Com um sorriso nervoso, ele admite para si mesmo que havia se esquecido de um detalhe crucial. Enquanto isso, a espada de madeira corta o ar com uma velocidade impressionante. Envolto em sua aura azul, Bernard demonstra a razão de sua temível reputação. Yuri então se lembra que seu instrutor era conhecido como o Demônio da Espada antes de servir a Brioli. Depois de um longo e intenso combate, a espada de madeira finalmente se parte ao meio. Caído no chão, ele reflete que, sem sua experiência como mercenário, teria sido derrotado facilmente. Mesmo com o corpo exausto, o príncipe estende a mão para o céu determinado. Logo conclui que, se continuar nesse ritmo, melhorará rapidamente, o que não é nada mal. Do outro lado, Bernard se espanta ao perceber que o jovem bloqueou todos os seus ataques. De repente, a criada Ena corre até o pátio e chama pela Sua Alteza. Sem fôlego, ela pede para Yuri parar o treino imediatamente e acompanhá-la. Logo ela informa que Sua Majestade está chamando por ele, fazendo o rapaz se perguntar o porquê. Em seguida, ela explica que o Conde Johannes trouxe seu filho, deixando Yuri chocado com a notícia. Imediatamente, ele se recorda que foi Goth quem traiu o reino e abriu os portões para o Império em sua vida passada. Com a lembrança, o príncipe reconhece Gottbarkvar e mal pode acreditar que aquele desgraçado está ali. Com uma nova determinação, ele se vira e chama por Ena, que responde imediatamente. Com um olhar frio, pergunta onde exatamente aquele desgraçado está agora. Durante um jantar formal, a diferença entre os pratos servidos era evidente na mesa. Em uma longa mesa, o rei de Brioli se sentava com Yuri, Gottbarkvar e outros convidados da nobreza. Enquanto comia em silêncio, os presentes notavam o quanto o terceiro príncipe havia mudado. Logo, o pai de Goth comenta com o rei que o físico de Yuri também parecia muito melhor. Diante do elogio, o monarca sugere que seu filho deve ter comido algo errado, fazendo o nobre rir. Então, o conde elogia a inteligência de seu filho, mas o rei responde que ele ainda tem muito a melhorar. Enquanto isso, o herdeiro Barkvar parecia envergonhado com a atenção que recebia do irmão mais velho do príncipe. Mas a interação foi interrompida pelo olhar furioso lançado por Yuri na direção de Goth. Com isso, o jovem ficou visivelmente tenso e começou a suar frio sob o olhar do príncipe. Percebendo a tensão, o irmão mais velho cutucou Yuri para chamar sua atenção discretamente. Em seguida, ele perguntou se algo aconteceu entre os dois, e o príncipe confirmou que aquele sujeito o apunhalou pelas costas. Com um sorriso provocativo, o irmão perguntou se o grande Yuri Briol deixaria aquilo por isso mesmo. O terceiro príncipe observou em silêncio, refletindo em como o traidor fingia ser digno enquanto olhava para os lados. Com isso, concluiu que aquele rapaz não havia mudado absolutamente nada.
Goth, por sua vez, continuava claramente nervoso, incapaz de relaxar. Ele mantinha uma expressão irritada, sem conseguir disfarçar o desconforto. Yuri desdenhou internamente, concluindo que precisava corrigir o temperamento do rapaz. Determinado, ele se lembrou que tudo aquilo era para o bem do próprio Goth e para evitar a repetição de sua vida passada. Com isso, recordou que lutou com ele na mesma época em sua vida anterior por um motivo fútil. Na lembrança, o príncipe se aproximou e comentou sobre suas habilidades com a espada, deixando-o surpreso. Logo depois, declarou que o reino não tinha lugar para cavaleiros mesquinhos, mas o rapaz retrucou que nem era um cavaleiro ainda. Então, Yuri lembrou de que seu destino era se tornar um cavaleiro a serviço do reino. Mesmo que o outro admitisse que aquilo era tecnicamente verdade, sua hesitação era nítida. Diante da provocação, o jovem declarou aquilo um duelo e assumiu sua postura de combate. No entanto, o príncipe atacou primeiro com uma velocidade surpreendente, o que foi considerado uma emboscada covarde. Com agilidade, ele se esquivou facilmente do contra-ataque adversário. Em seguida, acertou o rosto do rival em cheio com o bastão de madeira. Com a mão no olho, o rapaz implorou para que o príncipe honrasse o código dos cavaleiros. Em resposta, Yuri simplesmente soltou seu bastão de madeira no chão. Goth ficou chocado com a atitude, questionando por que ele jogaria sua espada fora. Com um sorriso confiante, o príncipe avançou desarmado em direção ao oponente. Em seguida, ele o derrubou com um chute certeiro antes que pudesse reagir. O jovem caiu no chão, expressando sua dor com o impacto do golpe. Yuri então pegou o bastão de madeira que havia caído no gramado. Apontando a arma, confrontou o rapaz sobre ter vendido a honra de seu pai por informação na vida passada. Com o jovem no chão, o príncipe o questionou sobre o propósito de títulos e posições de poder. Depois, insistiu para saber a opinião dele, que apenas gaguejou em resposta. O príncipe disse entender a fome pela sobrevivência, mas o outro admitiu não compreender o que ele queria dizer. Diante da resposta, Yuri decidiu que não permitiria cavaleiros com convicções fracas em seu reino, nem mesmo ele próprio. Com isso, perguntou novamente por que seu pai era um conde e quem lhe deu esse poder. Então estendeu a mão, pedindo para que o rapaz refletisse profundamente em suas palavras. Após o confronto, observou o outro se afastar em silêncio, pensativo. Seu irmão mais velho se aproximou elogiando a luta, mas Yuri perguntou se ele achava que perderia. Com um sorriso, o irmão confirmou que sim, deixando o príncipe visivelmente irritado. Por fim, Yuri perguntou o que o outro pensava dele, que pareceu achar a pergunta desnecessária. O mais velho lembrou de que ele era o maior encrenqueiro e apostador de todo o reino. Mas o jovem afirmou que não viveria mais daquele jeito e que seu irmão também deveria parar de brincar. Com a resposta séria, o outro ficou chocado e sem palavras. Logo ele sorriu, perguntando se por acaso algo havia se soltado no cérebro do caçula. Enquanto o sol se punha, o treinamento continuava em outro lugar. Ofegante e apoiado em sua espada, Yuri finalmente anunciou que havia terminado. Depois de vê-lo cair exausto no chão, Bernard elogiou seu excelente trabalho e encerrou o treino do dia. No entanto, o instrutor o chamou novamente enquanto ele descansava no chão. Então disse que já era hora de começar a aprender um método de mana. Surpreso, Yuri perguntou se aprenderia o método do próprio mestre, mas Bernard negou, dizendo que não era adequado. Em vez disso, recomendou o método Briol por sua eficiência, deixando o jovem confuso com a sugestão. Ele pensou consigo mesmo que já havia dominado aquele método e atingido seus limites como mercenário na vida passada. Percebendo sua hesitação, o instrutor perguntou se ele estava considerando outra coisa, e Yuri confirmou que estava pensando. De repente, uma nova ideia surgiu em sua mente. Em seguida, pediu a Bernard que recomendasse alguém da guarda real com potencial, enquanto pensava em uma técnica que não pôde tentar antes. Diante do pedido, Bernard ponderou sobre quem teria o maior potencial. Depois de pensar, afirmou que, se fosse apenas por potencial, Jared era quem mais se destacava. O príncipe ficou surpreso com a escolha daquele rapaz, mas o instrutor confirmou que em termos de potencial, era ele. Com isso, Yuri repetiu o nome de Jared em seus pensamentos. Logo se recordou de tê-lo encontrado perto do fim da guerra em sua vida passada. Na sua lembrança, as habilidades do rapaz eram tão medíocres que era surpreendente ele ter sobrevivido tanto tempo. Mesmo assim, o príncipe se sentia frustrado, pois reconhecia que Jared devia ter um incrível talento natural. Lembrou que o jovem se arrependia de não ter treinado, pois não aprimorou seu talento antes da guerra chegar. Naquela cena, Yuri o repreendeu por falar bobagens, já que ambos haviam se tornado espadas enferrujadas. De volta ao presente, ele se levantou com um ar de decisão. Com um sorriso determinado, resolveu que iria encontrar Jared, seu cavaleiro em potencial. Ao avistá-lo, pensou que já era hora de colocar um pouco de juízo naquele rapaz. Enquanto o dia terminava, o céu se tingia com as cores do entardecer. Logo, um guarda chamado Rosso caminhava pelo corredor do pátio de treinamento. De repente, ele ouviu uma porta se abrir e se virou para ver quem chegava. Com um sorriso, o príncipe apareceu e cumprimentou o guarda, dizendo que veio ver como todos estavam. Rosso respondeu que todos estavam treinando duro, mas que não se comparavam ao terceiro herdeiro. Ao observar os cavaleiros treinando, ele concordou que todos pareciam bem animados. Em seguida, perguntou por Jared, e o guarda o apontou, referindo-se a ele como novato. Observando, Yuri finalmente entendeu o que Bernard queria dizer sobre seu potencial. Notou que, embora o treino fosse importante, o rapaz estava apenas fazendo o mínimo necessário. Com isso, ele compreendeu como aquele soldado havia se tornado uma espada enferrujada no futuro. Então, pediu a San Rosso uma espada de madeira para treinar, e o guarda perguntou com quem lutaria. Apontando para a arena, respondeu que seria com aquele preguiçoso ali.
Logo depois, os dois se encararam no centro da arena de treinamento, prontos para o duelo. Das arquibancadas, os outros cavaleiros incentivavam o novato, dizendo para ele dar o seu melhor. Enquanto o desafiante parecia nervoso, Yuri comentou ter ouvido que ele tinha um grande potencial como cavaleiro. Com um sorriso, desafiou o jovem a mostrar que tipo de guerreiro ele era. Mesmo receoso, Jared aceitou o desafio e concordou em lutar. Então, o príncipe deu o primeiro passo para iniciar o combate. Logo ele avançou rapidamente, dizendo que esperava não se decepcionar. Com isso, o oponente se preparou para o ataque com uma expressão séria. Assim que as espadas de madeira se chocaram, faíscas voaram com a força do impacto. Enquanto os espectadores elogiavam os movimentos precisos do novato, também incentivavam o príncipe a aguentar firme. Jared percebeu que seu adversário estava se saindo surpreendentemente bem, mas sentiu que algo estava errado. A troca de golpes continuou com a mesma intensidade de antes. Mesmo assim, ele sentia a pressão aumentar a cada novo golpe. Logo notou que a distância entre ambos se mantinha estranhamente constante. Ao ver o sorriso no rosto de Yuri, começou a entender a verdadeira natureza daquele combate. Foi então que percebeu que o príncipe estava sincronizando seu ritmo para se igualar ao dele. Com as espadas cruzadas, Yuri perguntou se aquilo não era chato e o convidou para lutar a sério. Em seguida, atacou com força total, quebrando a defesa de Jared com um golpe poderoso. O novato se esforçou ao máximo para conseguir bloquear o golpe repentino. Com um sorriso, o príncipe se mostrou surpreso com a velocidade da reação de seu oponente. Logo reconheceu que, como esperado, ele tinha reflexos de uma fera ao se esquivar do contra-ataque. Jared conseguiu desviar por pouco do ataque seguinte. Em seguida, bloqueou com força, frustrado por ter que lutar a sério quando pretendia pegar leve. Mesmo assim, a força do impacto o fez recuar um passo. Yuri também sentiu a pressão do golpe, sabendo que sua tentativa não funcionaria como planejado. Apesar de ter memórias da vida passada, sabia que seu adversário era um cavaleiro experiente e não esperava vencer. No entanto, sua determinação mudou o rumo da luta. De repente, Jared arregalou os olhos em completa surpresa com o que viu. Com um movimento rápido e inesperado, o príncipe lançou a espada do oponente para o alto, desarmando-o. Satisfeito com seu plano, pensou que só queria acertar pelo menos um golpe. Imediatamente, girou o corpo e desferiu um ataque decisivo contra o guarda. Com um sorriso vitorioso, comemorou o sucesso de sua estratégia. Enquanto os espectadores elogiavam a incrível façanha, Jared ficou parado em silêncio. Com um sorriso, o terceiro herdeiro perguntou se ele estava se contendo, garantindo que não estava pegando leve. O rapaz achou a situação estranha, pois se sentia encurralado mesmo sendo ele a pressionar o ataque. Diante da provocação, Yuri avançou com determinação para o próximo golpe. Em um instante, Jared desviou surpreso com o ataque. Por pouco, conseguiu escapar bem a tempo, exclamando que foi por um tris. Irritado, começou a canalizar mana em sua espada, achando aquela situação muito frustrante. Ao verem a cena, os outros cavaleiros gritaram seu nome, perguntando se havia perdido o juízo. Logo perceberam que o guarda estava usando um método de mana com sua espada. Desesperados, gritaram para ele parar, pois estava atacando o terceiro príncipe com aquela técnica. No mesmo instante, Jared pareceu recobrar a consciência, chocado com o que estava fazendo. Com o impacto da mana, algumas mechas do cabelo de Yuri foram cortadas e caíram no chão. Ele permaneceu parado, surpreso com o resultado do golpe. Horrorizado com seu ato, o jovem chamou pelo príncipe em desespero. Enquanto isso, os outros cavaleiros o chamaram de lunático e correram para ver se Yuri estava bem. Mas ele olhou para a mão e disse calmamente que estava bem, pois era assim que um sparring deveria ser, apesar do ferimento. Enquanto amarrava um pano na cabeça, mandou Jared pegar sua espada novamente. Com um sorriso, comentou que a luta estava apenas começando a ficar divertida. Em seguida, declarou que não havia motivo para parar agora e atacou com ainda mais ferocidade. Com um passo firme, avançou novamente para o ataque. Logo, desferiu uma sequência de golpes rápidos que o adversário mal conseguiu bloquear. Jared pensou consigo mesmo que aquele príncipe era completamente diferente dele. Enquanto se defendia, percebeu que o nobre estava se esforçando até o limite. Diante do sorriso feroz do oponente, entendeu que ele ia ainda além dos próprios limites. Mesmo assim, se esforçava para se defender dos ataques implacáveis. Por fim, Yuri o acertou em cheio com o cabo da espada, provando que se levaria ainda mais longe. Assim, dentro do salão de treinos, Yuri e Jared se encaram com as espadas em punho. Com a tensão no ar, o cavaleiro sente seu sangue ferver de uma maneira inédita. Logo, ele avança, pensando que nunca sentiu isso nem contra oponentes mais fortes. Porém, o ataque é bloqueado com firmeza, e as lâminas se chocam no meio do salão. Ainda assim, o mais velho se surpreende ao notar como aquele jovem príncipe o provoca. Depois disso, ele firma o pé no chão, preparando-se para um novo avanço. Em resposta, o nobre assume uma postura ofensiva, com um sorriso confiante. Com esse movimento, ele ataca de um jeito que faz algo despertar dentro do adversário. Frustrado, o guerreiro rende os dentes por não conseguir superar seu oponente. Então, aperta o cabo da espada com mais força, reunindo toda a sua energia. Envolto por uma aura azul, desfere um golpe poderoso contra o rival. Com o impacto, a lâmina do jovem começa a rachar sob a imensa pressão. Pouco depois, a arma se quebra em pedaços e o deixa desarmado. Mesmo sem espada, o rapaz se inclina para trás e desvia do golpe final. Após o fim do confronto, ele solta um suspiro de alívio e cansaço. Com um sorriso, declara que o treino acabou enquanto segura o punho da espada quebrada. Diante disso, o combatente permanece em silêncio, ainda surpreso com o resultado do duelo.
Logo, o herdeiro estende a mão e afirma que aprendeu algo importante com o oponente. Sem jeito, ele aperta sua mão e diz que o bom trabalho foi todo do príncipe. Enquanto cumprimenta, reflete sobre aquele espírito de luta que nunca havia visto. Logo depois, o jovem da realeza fica confuso, sem entender como conseguiu causar tal reação. De repente, Calbrioli se aproxima e pergunta o que os dois estão fazendo ali parados. Com um sorriso, ele questiona por que o cavaleiro não se move para ajudar o amigo. Então, aponta para a mão ferida do rapaz, fazendo o outro pedir desculpas em pânico. Assustado, sai correndo para buscar ajuda enquanto Cal o observa com um sorriso. Assim que a confusão termina, o jovem desaba no chão, completamente exausto. Deitado, ergue o olhar, surpreso com o som que vem do andar de cima. No balcão, os cavaleiros aplaudem e elogiam a performance impressionante do combatente. Enquanto comemoravam, Bernard se aproxima dos soldados que observavam tudo em silêncio. Quando o cavaleiro pergunta há quanto tempo ele estava ali, Bernard responde que acabou de chegar. Do alto do balcão, o comandante observava o rapaz caído no chão, exausto após o treino. Ao lado do príncipe, o cabo da espada de madeira jazia quebrado como prova do duelo. Com um olhar pensativo, ele continuou a refletir sobre o que havia testemunhado. Alguns dias depois, a rotina no castelo de Briole seguia sob um céu ensolarado. Enquanto caminhava pelo jardim, o cavaleiro aproveitava seu momento de descanso. De repente, uma voz o chama por trás, perguntando se seu turno já havia terminado. Surpreso, ele se vira e encontra o terceiro príncipe, encostado em um pilar. Com um sorriso travesso, o herdeiro o encara com um olhar cheio de curiosidade. Em seguida, o jovem o convida para ir a um lugar, mas o outro hesita e diz que precisa treinar. Com isso, o rapaz o lembra que sua nova mentalidade é graças a ele que deve pagar o favor. Sem ter como recusar, o guerreiro concorda relutantemente com o pedido do príncipe. Satisfeito, o nobre pensa que a força atual do companheiro será suficiente para o que planejou. Enquanto caminham, o cavaleiro pergunta para onde estão indo, mas é mandado apenas seguir. Percebendo sua hesitação, o rapaz garante que não há perigo, pois mais uma pessoa os acompanhará. Assim que a pergunta sobre quem seria feita, ele olha para o lado com uma expressão de surpresa. De repente, grita para chamar a atenção de Hernando, que passava por perto. Ao ouvir seu nome, o mago da corte se vira surpreso para ver o que o príncipe queria. Hernando pergunta qual é o problema, e o outro responde que precisa de sua ajuda para ir a um lugar. Com um pouco de pressa, tenta recusar, explicando que já tinha um compromisso. Em resposta, o jovem se aproxima e sussurra que pagará sua dívida de jogo, deixando-o chocado. Incrédulo com a oferta, o feiticeiro pergunta se ele realmente está falando sério. Com um sorriso, o rapaz confirma a proposta e diz que pode usar o favor que o outro lhe deve. Hernando então reflete que aquele nobre nunca mentiu para ele, exceto em casas de apostas. Vendo a hesitação do mago, o príncipe pergunta com um sorriso se ele não está certo sobre isso. No entanto, o outro esclarece que nunca o viu fora de um antro de jogos, fazendo o jovem questionar sua própria reputação. Mesmo assim, ele reafirma a promessa de pagar a dívida e pede para que os dois o sigam. Diante da insistência do herdeiro, Hernando parece ceder e aceitar a proposta. Com isso, saca um contrato e exige, com um sorriso, que o príncipe o assine primeiro. O rapaz apenas o encara com uma expressão de total desinteresse e impaciência. Em seguida, lamenta pensar que seu título de terceiro príncipe de Briole vale tão pouco. Diante do impasse, ele ordena que o cavaleiro sirva como garantia, deixando o outro espantado. Então, esclarece que o companheiro deve ser a testemunha de suas palavras, e o cavaleiro concorda. Satisfeito com a garantia, Hernando aceita ir junto, com um largo sorriso. Logo o mago pergunta qual o destino, estranhando a presença de um guerreiro e um feiticeiro juntos. Sem hesitar, o príncipe revela que eles estão indo para a Montanha da Espada, surpreendendo a todos. Com um sorriso confiante, começa a explicar o verdadeiro motivo daquela jornada. Em seguida, declara com entusiasmo que eles vão saquear a masmorra do Ancestral. Logo o grupo adentra um corredor subterrâneo escuro e abandonado sob o castelo. Enquanto Jared ilumina o caminho com uma tocha, Hernando comenta que não conhecia aquela passagem. Curioso, o cavaleiro pergunta ao príncipe o que existe no final daquele túnel sombrio. Com seriedade, Yuri revela que o caminho leva à Montanha da Espada, o lugar da lenda do progenitor. Em seguida, ele confirma as suspeitas do companheiro com um simples aceno de cabeça. O jovem herdeiro se lembra que, em sua vida passada, o Império descobriu uma masmorra ali após a queda de Briole. Naquela época, a notícia sobre o legado do progenitor ter sido encontrado causou uma enorme comoção. Como o túnel era apenas uma rota de fuga, o tesouro foi entregue ao Império sem nunca ter sido usado. Determinado, o rapaz decide que desta vez avançará em vez de fugir como fez no passado. Com isso em mente, ele resolve ver com os próprios olhos qual herança seu ancestral deixou para trás. Depois de uma longa caminhada, eles finalmente chegam a uma trilha que leva para uma floresta. Com esforço, o príncipe empurra a pesada porta de pedra coberta por vinhas para abrir a passagem. Em seguida, os três saem da escuridão do túnel para a luz do dia na floresta. Assim que deixam o subsolo, o mago supõe que a Montanha da Espada fica logo à frente. Logo ele pergunta onde o jovem conseguiu a chave, e o mesmo lembra que ela estava em seu estudo. Com um tom ríspido, Yuri responde que isso não é da conta dele, lembrando com amargura do seu passado. Enquanto caminham, Hernando se distrai e acaba arranhando a mão em um galho com espinhos. Com isso, avisa ao príncipe para ter cuidado com as folhas afiadas e segui-lo de perto. Yuri, no entanto, avança pela mata sem se preocupar com o perigo dos espinhos. Preocupado com a atitude do nobre, o mago se aproxima de Jared para conversar. Logo pergunta se Yuri andou comendo algo estranho, e o outro concorda que parece que sim.
De repente, o líder do grupo grita para os dois se apressarem, fazendo Hernando rir de seu temperamento. Instantes depois, o jovem para de repente ao perceber uma movimentação estranha à frente. Com um sinal, ele pede para que seus companheiros esperem em silêncio onde estão. Após observar melhor, revela que há uma matilha de lobos negros no caminho. Enquanto se escondem, explica que as criaturas andam em bando, e Hernando pergunta como ele sabe. Sem dar importância, responde que leu essa informação em um livro. A resposta deixa o feiticeiro em choque, sem conseguir acreditar que o príncipe tenha lido um livro. Em seguida, Yuri sussurra que eles ainda não foram vistos e que devem passar em silêncio. No entanto, ao dar o primeiro passo, alguém pisa em um galho seco e faz um barulho alto. Entretanto, foi Hernando quem causou o ruído, deixando todos em alerta. Com um sorriso sem graça, o mago dá uma risada nervosa para disfarçar o erro. De repente, um lobo salta em sua direção, enquanto ele apenas pede desculpas pelo descuido. Assustado com a cena, Jared grita seu nome em completo desespero. No mesmo instante, um feixe de energia azul atravessa o ar em alta velocidade. Com isso, o ataque atinge a criatura em cheio, interrompendo seu avanço. Segundos depois, o lobo cai morto no chão, enquanto o mago ajeita suas roupas. Yuri então elogia o cavaleiro por ter usado mana contra a pele da criatura, mas o adverte em seguida. Com o barulho, eles acabaram chamando a atenção do lobo alfa, que surge na escuridão. Em resposta, a imensa criatura solta um uivo poderoso que ecoa por toda a floresta. Com o chamado, toda a matilha cerca Jared, que se prepara para o combate iminente. Com sua espada em chamas azuis, ele ordena que os dois fiquem atrás dele. Diante da ameaça, os outros lobos rosnam e se preparam para atacar em grupo. Sem hesitar, duas das feras saltam ao mesmo tempo na direção do combatente. Com um olhar focado, o guerreiro se concentra para enfrentar o ataque iminente das criaturas. Com a espada em chamas azuis, desfere um golpe poderoso contra um dos lobos. Enquanto Hernando elogia sua luta, o príncipe concorda que ele realmente é habilidoso. Mesmo assim, o herdeiro percebe que a força do aliado ainda não é o bastante para tantos inimigos. Pressionado, Jared rende os dentes ao sentir a dificuldade do combate aumentar. Vendo a situação, Yuri chama o mago para intervir na batalha, e ele responde. Logo o líder do grupo lembra que seu pai confia nas habilidades do feiticeiro e que é hora de provar seu valor. Com um sorriso, Hernando entende o recado e se prepara para usar sua magia de batalha. Confuso com a conversa, o espadachim se vira e questiona sobre o que falavam naquele momento. De repente, uma imensa bola de fogo é lançada por baixo em direção aos lobos. O feitiço atinge em cheio uma das criaturas, que é incinerada no ar. Com o impacto da explosão, Jared é arremessado para trás e cai no chão. Em seguida, uma grande explosão de fogo consome o restante da matilha de uma só vez. Após uma longa jornada, o príncipe reflete que não esperava encontrar outros monstros além dos lobos. Exausto, o cavaleiro lamenta o atraso causado pelos inimigos, mas se alivia por finalmente ter chegado. Finalmente no pico da Montanha da Espada, o grupo observa o pôr do sol no horizonte. Ao chegar ao cume, o guerreiro questiona se aquele era o lugar certo, pois não havia sinal da relíquia. Mesmo assim, o herdeiro garante com convicção que aquele era o local exato que procuravam. Com um olhar atento, ele procura por algo que deveria estar visível ali no topo da montanha. De repente, avista um brilho vermelho entre as pedras e anuncia que encontrou. Em seguida, o nobre se apressa para puxar o objeto, pedindo ajuda para retirá-lo da terra. Logo chama por Hernando, que hesita em ajudar para não ferir suas mãos de mago. Com esforço, consegue desenterrar o punho de uma espada antiga com uma joia vermelha. Depois de puxar com força, finalmente retira a arma por completo do solo rochoso. Assim que a segura, fica maravilhado com o brilho da lâmina contra a luz do céu. O mago observa, surpreso, que a espada parecia nova em vez de um artefato antigo. Ao inspecionar a lâmina, o príncipe percebe um detalhe que o deixa apreensivo. Gravada no aço, lê a palavra culpado, que ressoa com seus sentimentos. Jared então pergunta se aquela é a relíquia do fundador, mas o outro responde que não sabe. De repente, o chão começa a tremer com violência, desequilibrando todo o grupo. Com um sorriso, o líder afirma que estão prestes a descobrir a verdade sobre o lugar. Em seguida, o solo se parte sob seus pés, revelando uma abertura na montanha. Sem terem onde se apoiar, os três caem em uníssono na escuridão que surgiu abaixo. De repente, o teto da passagem desmorona com um forte estrondo. Assim, Yuri desperta atordoado em meio aos escombros. Logo abaixo, Jared geme de dor ao ser protegido pela mana do companheiro. Surpreendentemente, o príncipe percebe que ele usou seu próprio método de mana para se defender. Enquanto isso, Hernando flutua para perto, comentando que o local é mais profundo do que imaginava. Com isso, o jovem questiona por que o mago ignorou sua segurança, mas ele apenas ri, culpando a urgência da situação. Irritado, o herdeiro agarra Hernando pelo colarinho com firmeza. Mesmo assim, o feiticeiro mantém um sorriso nervoso no rosto. Então, ele aponta para o fundo do túnel, mas o príncipe afirma que a mudança de assunto não funcionará. Em desespero, o mago insiste que não é um truque e grita que há um fantasma à frente. Surpreso, Yuri se vira para olhar o que estava sendo apontado. Diante deles, um cavaleiro de armadura negra emerge lentamente da escuridão. Na mesma hora, ele o reconhece imediatamente como um cavaleiro da morte. Sem perder tempo, o rapaz se vira para Jared e ordena que se levante. Como não recebe resposta, o nobre o chuta com força enquanto grita para ele se mover. Ao se levantar atordoado, o cavaleiro pergunta confuso onde está. Logo em seguida, ele se espanta ao ver a imponente figura do inimigo. Imediatamente, Jared se posiciona à frente do aliado, declarando que lidará com a ameaça. Mesmo assim, a criatura permanece imóvel, apenas observando a cena.
Yuri encara o oponente, reconhecendo-o como um cavaleiro da morte. Em sua mente, recorda que esses guerreiros retornam da morte mais fortes do que eram em vida. Apesar da ameaça, o jovem tranquiliza o outro, afirmando que ele não é perigoso. Confuso, Jared pergunta como pode ter certeza, e o príncipe responde simplesmente que pode sentir. Yuri então explica que o ser protege a masmorra e não será hostil com ele por ser da linhagem do fundador. Confiante, ele se vira para a criatura e pergunta se está certo, aguardando uma reação. Inesperadamente, o Cavaleiro da Morte ergue sua espada em um movimento súbito e ameaçador. Em pânico, o mago e o cavaleiro gritam ao mesmo tempo para que o príncipe tome cuidado. Surpreendido, Yuri olha para cima bem a tempo de ver a lâmina descendo em sua direção. A espada então se choca violentamente contra o chão, a centímetros de seu rosto. Horrorizado, Hernando cobre a boca, mal acreditando que a cabeça de seu mestre não foi partida ao meio. Com um olhar severo, o príncipe o repreende, mas o outro se corrige, dizendo que se referia ao cabelo. Em seguida, o Cavaleiro da Morte comenta que a atitude condescendente dele é igual à de outra pessoa. Enquanto gesticula, Yuri pergunta a quem ele está se referindo. A criatura responde que se trata de Eric Briol, deixando os dois companheiros espantados com a revelação. Yuri então explica que todos em Briol conhecem aquele nome como o do espadachim que conquistou o continente. Em seguida, completa que Eric foi o fundador e o primeiro rei da nação dos cavaleiros. Com isso em mente, pergunta se foi o primeiro a chegar ali, e o guardião confirma. O cavaleiro acrescenta que ninguém que não seja um descendente de Briol conseguiria desembainhar aquela espada. Yuri então percebe que segura o tesouro que um dia pertenceu ao fundador. Para sua surpresa, a criatura revela que aquela é a espada que ele mesmo usou. Vendo a expressão do rapaz, o espectro pergunta por que está com aquela cara, e o jovem se desculpa por tocar em seus pertences. O Cavaleiro da Morte então se dirige a ele como o descendente de Briol. Em um tom imponente, a criatura exige que declare o motivo de sua visita. Yuri segura a espada com determinação renovada. Por fim, ele se apresenta como herdeiro legítimo e pede que o legado de Eric Briol lhe seja entregue. Os olhos vermelhos do guardião brilham intensamente enquanto avalia o pedido. Logo em seguida, a figura sombria se vira e caminha em direção ao fundo da caverna. Então, declara que finalmente chegou a hora de cumprir com seu dever. Com isso, promete que concederá ao príncipe o que ele busca. Sem hesitar, Yuri dá um passo à frente para segui-lo. Enquanto os dois avançam, Jared permanece para trás, observando a cena em silêncio. Confuso, pensa consigo mesmo que nada daquilo faz o menor sentido. Em seguida, reflete que a vida de guarda real é muito diferente do que imaginava. Ao notar sua hesitação, Yuri se vira e pergunta por que ele não está se movendo. Surpreso com o chamado, o cavaleiro o encara sem saber como reagir. De repente, a imagem de seu líder se distorce diante de seus olhos. Em sua mente, ele ouve uma voz o repreendendo por dizer bobagens e perguntando se não vai segui-lo. Frustrado, balança a cabeça, pensando que está começando a ver coisas estranhas. Mesmo assim, grita que está indo e corre com a espada em mãos para alcançá-los. Finalmente, o Cavaleiro da Morte para diante de uma enorme formação de cristais azuis. Em seguida, ajoelha-se diante da estrutura cristalina. De repente, os cristais liberam uma poderosa onda de energia que preenche toda a caverna. Enquanto a luz os envolve, o espectro expressa seu desejo para o grupo. Logo em seguida, completa que espera que todos eles sejam dignos. Subitamente, o cenário ao redor do príncipe se transforma em um deserto vasto e desolado. Confuso com a mudança, ele se pergunta em que lugar está. À distância, avista a silhueta de uma pessoa caminhando em direção ao sol poente. Yuri então se questiona se aquela figura misteriosa seria o fundador. No entanto, ao observar com mais atenção, percebe que há algo errado. Inesperadamente, a figura avança em sua direção com uma velocidade impressionante. Ele percebe horrorizado que a criatura que se aproxima não é humana. Sem tempo para reagir, consegue apenas bloquear o ataque surpresa com sua espada. Nesse instante, uma energia azul começa a emanar de seu peito. Surpreso, encara a nova manifestação de poder dentro de si. Diante dele, a criatura se revela um ser de energia pura, e o jovem entende que aquilo é um método de mana. Assim, a criatura toca o núcleo de energia em seu próprio peito, demonstrando a fonte do poder. Enquanto isso, o jovem espadachim observa a cena atentamente, tentando compreender o que está acontecendo. Logo após, o ser de energia se recompõe, exibindo o fluxo de mana por todo o seu corpo. Aos poucos, a mana azul envolve a lâmina de sua espada, que brilha com uma nova intensidade. Diante disso, o guerreiro se surpreende ao perceber que o ser está mostrando como operar a própria mana. Na sequência, a entidade gesticula com os dedos, como se o chamasse para imitá-lo. Incrédulo, ele o questiona se deve copiar seus movimentos imediatamente no meio de uma luta. Com isso, ele ri sem graça, pensando que seu ancestral só podia estar louco. Logo, reflete sobre a loucura de treinar alguém jogando direto em um combate real. Contudo, conclui que isso é algo que apenas alguém em sua segunda vida poderia fazer. Aceitando o desafio, ajoelha-se, reconhecendo que essa figura é alguém como ele. Imediatamente, uma energia azul começa a se formar em sua mão que toca o chão. Com a mana girando em sua palma, o espadachim se pergunta se está fazendo aquilo da forma correta. Impaciente, a criatura parece repreendê-lo com um grito. Ainda assim, ele admite com um sorriso nervoso que ainda não tem certeza de como fazer aquilo. No entanto, o ser sorriu e incentiva a simplesmente começar o treinamento. Com isso, enche-se de determinação, pensando que precisa ficar mais forte. Ele sabe que, em um futuro não muito distante, o Império mostrará sua ambição e invadirá Briole. Desta vez, jura que os destruirá por todos os meios e não repetirá os mesmos erros do passado.
Então, encara a espada em sua mão, reconhecendo a esgrima de Eric Briol. Logo depois, o ser de energia avança com um golpe veloz como um raio de luz. Rapidamente, o jovem se prepara para o impacto, movendo-se instintivamente para se defender. Enquanto suas lâminas se chocam em uma explosão de mana, ele declara que absorverá todo o poder. De repente, a visão de outro guerreiro se abre para um corredor iluminado. Ele se vê em um grande salão com arcos e espadas de treinamento. Confuso, toca a cabeça sem entender o que aconteceu. Logo percebe que está no que parece ser o campo de treinamento. Ainda assim, encontra-se completamente sozinho no local. Enquanto tenta entender a situação, conclui que aquilo não parece ser um sonho. Por fim, grita para o vazio, desafiando quem quer que esteja se escondendo a aparecer. De repente, uma figura idêntica a ele surge e caminha em sua direção pelo salão. Com o olhar focado, o espadachim se prepara para o confronto iminente. Com um sorriso de escárnio, o sósia para o golpe com sua própria espada. Enquanto a figura se aproxima, ele se pergunta se aquilo é um teste do Cavaleiro da Morte. Então questiona se o nome de seu oponente também seria o mesmo que o seu. Com um ar superior, o sósia o aconselha a não tentar desafiar seu destino. Confuso com o aviso, encara-o sem entender o que ele quer dizer. O sósia então o lembra que se tornou guarda real apenas para ter uma vida confortável. Em seguida, adverte-o para ficar longe do príncipe, pois desafiar o destino só trará miséria. Exausto, respira fundo, visivelmente abalado pelas palavras de sua cópia. Contudo, reflete que, se fosse o seu eu do passado, provavelmente teria concordado com ele. Nesse instante, recorda-se das palavras de seu aliado sobre aquilo ser apenas uma performance entediante. Com um sorriso confiante, declara que seu oponente é falso por não saber de algumas coisas. Logo explica que uma espada, uma vez brandida, não pode ser recolhida. Por fim, conclui que pensar no último golpe apenas nublará sua mente e se prepara para atacar. O sósia zomba da maneira arrogante de pensar enquanto sua espada brilha com mana. Com isso, o verdadeiro se adianta, arrastando a ponta da espada no chão. Seus olhos brilham com uma luz dourada enquanto se prepara para atacar. Em seguida, desfere um golpe poderoso que colide com a lâmina do adversário. Mesmo assim, a cópia bloqueia o ataque, afirmando que o golpe é bastante simples. Ele completa dizendo que a esgrima do original é focada apenas na defesa para não correr riscos. As duas espadas de mana se chocam com uma força avassaladora. O sósia então salta para trás, zombando da fraqueza do antigo eu que enfrenta. Com um sorriso convencido, afirma que aquela versão antiga era patética. Furioso, o espadachim avança com o punho cerrado em um ataque direto. Ele então atinge o rosto da cópia com um soco, gritando que seu eu do passado era entediante. Após o golpe, recompõe-se e encara o oponente caído no chão. Inesperadamente, o corpo do sósia começa a se desfazer em uma massa gosmenta. Surpreso, observa a estranha transformação com um olhar atento. Logo em seguida, a massa disforme cresce e se transforma em um monstro gigante. Diante da criatura imensa, questiona se aquela é a sua verdadeira identidade. Com um olhar focado, nota a aparência chamativa do monstro, certo de que o príncipe também está lutando. Logo em seguida, ergue a espada brilhante, torcendo para que Sua Alteza também supere o desafio. Enquanto isso, de volta ao deserto, a paisagem se expande sob o sol forte. O cenário árido e rochoso se revela por completo sob a luz intensa. Caído e exausto, o herdeiro observa o ser de energia se aproximar lentamente. O príncipe mal consegue se manter consciente, esgotado pela batalha. Diante dele, a criatura ergue o braço e concentra sua mana em um único ponto. Em seguida, toda a energia acumulada explode com uma força avassaladora. Assim, a criatura canalizou uma aura azul em seu punho para um golpe final. Em seguida, ela avançou com o ataque na direção do espadachim, que ainda estava no chão. Rapidamente, o jovem agarrou sua espada e começou a infundi-la com mana. Logo, apertou o punho com força, intensificando o brilho da lâmina. Com os olhos brilhando em azul, ele se preparou para lançar seu contra-ataque. Então, saltou em um arco e golpeou a criatura, causando uma enorme explosão de energia. O impacto do golpe arremessou seu oponente para longe. Depois do confronto, suspirou aliviado e se perguntou quanto tempo havia passado. Ele refletiu que a luta foi perigosa, mas gratificante por causa de seus treinos. Graças a eles, finalmente aprendeu a usar aquele novo método de mana. Além disso, compreendeu como manejar sua espada de forma mais eficiente. De repente, uma estranha sensação o fez olhar com mais atenção para o oponente. Diante dele, a criatura de pedra permaneceu imóvel enquanto seu corpo começava a rachar. Em seguida, a espada que segurava se desfez em pedaços no chão. O espadachim então percebeu que a criatura inteira estava desaparecendo lentamente. Enquanto ela se desfazia em partículas, ergueu a mão em um último gesto. Naquele instante, ele compreendeu que seu tempo naquele lugar havia finalmente acabado. Com um sorriso, agradeceu à entidade enquanto seu corpo também começava a desaparecer. De repente, sua consciência retornou para a caverna escura dos cristais. Lentamente, começou a despertar de seu transe profundo. Ao abrir os olhos, olhou em volta, ainda um pouco desorientado. Logo, ouviu as vozes de seus guardas e se perguntou se realmente estava de volta. Sem entender a experiência, escutou Eric comentar que ele parecia ter tido um bom sonho. Em seguida, o ancião explicou que aquilo foi um plano deixado para o herdeiro de Briol que encontrasse o local. O jovem refletiu que, em sua vida passada, ninguém de sua família chegou ali porque o lugar foi destruído. Curioso, perguntou a Eric se o fundador usava o mesmo método de mana, recebendo uma negativa como resposta. O mestre então revelou que aquele era seu último legado e que ele foi o primeiro a herdá-lo.
Com isso, o rapaz questionou por que o poder não foi passado diretamente pela linhagem da família real. Eric esclareceu que a masmorra só se abre quando o tempo é certo, significando que o poder é necessário agora. Ao perguntar quando seria esse momento, escutou que essa não era uma resposta que poderia receber. O ancestral declarou que ele precisaria descobrir aquela resposta por conta própria. Em seguida, o espadachim perguntou qual era o nome do método de mana, e o velho revelou ser o Divisor de Almas. Com isso, ele repetiu o nome Divisor de Almas para si mesmo, pensativo. Eric então ordenou que se ajoelhasse para receber o legado de seu ancestral. Obedientemente, o jovem herdeiro se ajoelhou diante do fundador de seu reino. Logo, o velho pousou sua mão de metal sobre a cabeça dele. Com a mão em sua cabeça, o conselheiro o aconselhou a nunca temer seus inimigos. Firmemente, o pupilo concordou com o primeiro conselho. O ancião então o instruiu a agir de acordo com suas crenças, recebendo outra confirmação. Por fim, lembrou-lhe de cumprir o dever de Briol até o fim, e ele assentiu mais uma vez. De repente, o velho apertou sua cabeça com mais força para enfatizar suas palavras. Com um olhar intenso, ordenou que se lembrasse bem de tudo. Enquanto chamas azuis o envolviam, Eric declarou que Briol nunca abandona sua honra, mesmo diante da morte. Ao ouvir que aquele era o juramento de sua casa, os olhos do herdeiro brilharam em um intenso vermelho. Assim, a cena mudou para uma visão do castelo sob o sol, marcando o fim da provação. Na manhã seguinte, En abriu as cortinas e avisou que já era dia. Ainda na cama, ele suspirou cansado por causa da noite anterior. A criada comentou que ele parecia exausto por ter chegado tarde, mas o jovem se desculpou e se levantou. Enquanto se espreguiçava, explicou que tinha visitado o arquivo do palácio na noite passada. Curiosa, Ena perguntou por que ele foi lá, e ele respondeu que precisava encontrar um registro. Em um flashback, relembrou que, nos arquivos reais, encontrou uma nota sobre Eric Briol ter um irmão. O registro descrevia um homem que abandonou sua honra e desapareceu da história sem deixar um nome. De volta ao presente, concluiu que aquele homem era o Cavaleiro da Morte que encontrou. Além disso, deduziu que a figura misteriosa era o provável dono original daquela espada. Eno interrompeu, dizendo para se trocar rápido pois o rei o chamava, o que o deixou surpreso. Ela então informou que, embora não soubesse o motivo, o rei o convocou logo após se encontrar com Hernando. Preocupado, pensou na última conversa que teve com o mago na noite anterior. Naquela noite, Hernando o encontrou na saída da masmorra e se dirigiu a ele. O feiticeiro afirmou que iria relatar tudo o que aconteceu naquele dia para o rei. Com isso, o herdeiro questionou, apreensivo, se havia mesmo necessidade de fazer aquilo. Em um flashback, Hernando confirmou com um sorriso que achava necessário fazer o relatório. De volta ao presente, lamentou, percebendo que o mago realmente tinha relatado tudo. Pouco depois, a cena mudou para o grandioso e iluminado salão do trono. Ao chegar, perguntou ao pai, sentado no trono, se ele o havia chamado. O rei confirmou, dizendo que Hernando informou que ele não só saiu sem permissão como encontrou a masmorra do fundador. Sem graça, respondeu que as coisas simplesmente aconteceram daquela forma. Com isso, o monarca perguntou se a espada também foi encontrada na masmorra, e ele confirmou. Enquanto se levantava, o rei começou a descer os degraus em direção ao filho. Logo, parou diante dele e comentou que ouviu dizer que havia mudado muito. Então, listou que sua criada pessoal, Bernard e até mesmo Hernando notaram essa mudança. Com a mão na cabeça do jovem, o rei pediu que contasse o que causou essa transformação. Sem saber o que dizer, o rapaz ficou visivelmente nervoso e começou a suar. Em um gesto tenso, apertou o punho da espada em sua cintura. O pai percebeu a hesitação e o observou em silêncio por um instante. Por fim, perguntou com um tom sério se ele não pretendia responder à sua pergunta. Rapidamente, o herdeiro negou, mas o rei o questionou sobre o motivo de recuar com aquela expressão. Com isso, explicou que recuou porque seu pai havia cerrado o punho. O rei então olhou para a própria mão e, ao relaxá-la, entendeu a reação do filho. Depois de um instante, insistiu para que o garoto lhe contasse o que estava acontecendo. Sem outra alternativa, começou a explicar, revelando que teve um sonho. Intrigado com a resposta, o rei perguntou o que ele queria dizer com aquilo. O jovem então confirmou e acrescentou que, nesse sonho, havia cometido um grande crime. Visivelmente chocado, o monarca repetiu as palavras, tentando entender a que crime se referia. Em seguida, chamando pelo nome completo, o rei o encarou com seriedade. Por fim, com um olhar penetrante, exigiu saber qual crime foi cometido naquele sonho. Com um olhar sério, o jovem começou a revelar que seu pecado foi falhar em proteger Briol até o fim. Seu pai ouviu atentamente a confissão, com uma expressão grave. Na sequência, ele explicou que, em seu sonho, o reino estava em guerra, muitas pessoas foram massacradas e ele falhou em impedir. Depois da queda do reino, confessou ter fugido sem honra alguma. Por fim, revelou que, após a fuga desonrosa, acabou morrendo de forma miserável. Em seguida, acrescentou que, ao acordar, o colar que sua mãe lhe deu havia desaparecido. Com a imagem do colar em mente, pensou no significado daquele sonho. Por isso, concluiu que talvez o pesadelo tenha sido um aviso de sua mãe. O rei o escutou e perguntou qual teria sido a causa da queda do reino no sonho. Ao ouvir a pergunta, hesitou, sem saber exatamente como responder. Em seus pensamentos, considerou ser cedo demais para mencionar o império, pois ainda poderia evitar a invasão. Por fim, respondeu apenas que não tinha certeza, pois era um exército que ele não conseguiu identificar. O rei o observou por um momento antes de relaxar um pouco sua expressão. Com isso, disse não saber se foi um pesadelo ou um aviso, mas que estava feliz em vê-lo melhor. Em silêncio, o rapaz se perguntou se realmente estava melhor, refletindo sobre seu fardo.
Ele pensou consigo mesmo que apenas estava fazendo o que podia para se arrepender de seus pecados. Logo após, o pai afirmou que havia mais uma coisa que precisavam resolver, deixando-o confuso. O monarca então ordenou que o filho trouxesse sua espada. Em seus pensamentos, lembrou que seu pai, Fiore Briol, era um gênio que empunhou uma espada assim que aprendeu a andar. Ele também recordou que o rei foi pioneiro em muitos caminhos, escrevendo seu nome na história com proezas marciais. Naquele momento, refletiu que seu pai era considerado o mais forte entre os 10 melhores do continente. Em outras palavras, Fiore era o espadachim mais poderoso que existia naquela época. Ao entrar no salão de treinos, comentou que era sua primeira vez ali. O rei então confessou que pensava que nenhum de seus filhos tinha talento para esgrima. Em resposta, afirmou com confiança que se considerava bastante talentoso. Com um leve sorriso, Fiore repetiu a palavra talento, parecendo intrigado. Em seguida, ficou em posição, segurando sua imponente espada. Logo, aproximou a lâmina do pescoço do filho e perguntou como ele definia o talento de um espadachim. O rei continuou, questionando se seria força, velocidade, reflexos ou talvez sabedoria. Por fim, o rapaz ficou em silêncio enquanto o pai perguntava se talento significava possuir todas essas qualidades. Ele então se perguntou se possuir todas essas qualidades realmente tornava alguém um bom espadachim. Imediatamente, respondeu a si mesmo com uma negativa, discordando daquela ideia. Essa súbita percepção o deixou surpreso com a própria conclusão. Fiore então explicou que, acima de tudo, era preciso um elemento capaz de fazer a pessoa superar seus limites. Com um olhar intenso, continuou, dizendo ser algo mais forte que o medo ou o senso de dever. De repente, seus olhos brilharam com uma intensa luz vermelha. Ao sentir a pressão no ar, o herdeiro percebeu que algo estava diferente. Logo, notou que a aura do pai havia mudado, envolvendo sua espada em energia vermelha. O rei então comentou que não tinha certeza de como explicar aquele poder. Mesmo assim, sugeriu que a palavra chamado seria a mais adequada para descrevê-lo. Ao ouvir isso, o jovem ficou visivelmente chocado com a revelação. Instintivamente, apertou o punho de sua própria espada em resposta à tensão. Com isso, perguntou se aquele chamado seria algo como destino. Seu pai apenas respondeu que talvez sim, ou talvez não, deixando a questão em aberto. Sem saber o que dizer, permaneceu em silêncio, refletindo sobre aquela misteriosa conversa. Em seus pensamentos, lembrou que, em sua vida passada, não estava destinado a trilhar o caminho de um espadachim. Fiore então o questionou sobre o que ele pensava a respeito de seu destino nesta vida atual. Em seguida, o rei deu um passo adiante, aumentando a pressão sobre o filho. Com isso, perguntou se ele acreditava estar destinado a empunhar uma espada. O monarca continuou, questionando se ouvia um chamado para a espada e se asseguraria mesmo diante da morte. Visivelmente abalado com a pergunta, o garoto começou a responder que não sentia nada. Ele continuou a frase, explicando que não sentia qualquer tipo de chamado especial. De repente, a aura de Fiore se tornou uma silhueta sombria com olhos vermelhos brilhantes. Completamente aterrorizado, o herdeiro recuou e chamou por seu pai em meio ao pânico. De repente, sua visão foi inundada por incontáveis olhos vermelhos que o observavam na escuridão. Em pânico, sua mente gritou para que fugisse daquela visão aterrorizante. Imediatamente, foi assombrado por memórias de vozes desesperadas gritando para ele correr e pedindo socorro. Enquanto alguém gritava seu nome, o olho do jovem refletiu as chamas de uma grande tragédia. Logo em seguida, viu a imagem do castelo de Briol sendo consumido pelo fogo. A visão terminou com a imagem de uma bota pisando cruelmente nas costas de alguém caído em meio à destruição. Logo, a imagem de um homem sendo esfaqueado em meio ao fogo tomou conta de seus pensamentos. Em seguida, relembrou a cena de seu próprio corpo caindo para trás, morto em meio à destruição. De repente, se viu de volta àquele cenário e se perguntou o que estava acontecendo. Enquanto olhava ao redor, questionou por que o reino de Briol estava em chamas novamente. Logo, soldados o avistaram e gritaram que o terceiro e último príncipe do reino estava ali. Assim que o reconheceram, os soldados se ajoelharam diante dele em um gesto de lealdade. Ao olhar para o exército inimigo à distância, reconheceu as tropas do Império. Em meio ao choque, começou a se perguntar se realmente estava de volta. Ao olhar para a própria mão, concluiu que havia retornado àquele terrível momento mais uma vez. Com horror, percebeu que estava de volta ao dia em que o reino de Briol foi cercado e destruído. A memória de um reino inteiro ardendo em chamas ressurgiu vividamente em sua mente. Logo, o terceiro príncipe se perguntou, em choque, o que era aquela cena terrível ao seu redor. Em seguida, um soldado inimigo avançou gritando para que o príncipe de Briol morresse. Com uma expressão determinada, ele se preparou para o combate que viria a seguir. Assim, cruzou a espada com o inimigo em um violento choque de metal. Mesmo defendendo, sentiu a enorme força do golpe o pressionando para trás. Com um grito de esforço, o herdeiro superou o oponente e o cortou com a sua lâmina. Nesse momento, um cavaleiro gritou para que ele fugisse enquanto seguravam os invasores. Enquanto ouviu o aviso para correr, observou seus homens lutando para protegê-lo. Diante de si, porém, outro de seus leais protetores foi derrubado brutalmente em combate. A visão de pés inimigos pisando no estandarte caído de Briolio encheu de desespero. Com um sorriso amargo, perguntou-se se tudo aquilo havia sido apenas um sonho. Uma dúvida sobre o futuro do reino ecoou em sua mente, questionando se estava fadado a cair. A lembrança de sua própria espada permaneceu, um símbolo da luta que ele não podia vencer. Despertando do pesadelo, concluiu desolado que não podia impedir aquele destino. Mesmo assim, postou-se firme diante dos inimigos em meio às ruínas da visão. Com a mão firme na empunhadura, reafirmou sua decisão de lutar até o fim. Contudo, a imagem dos inimigos avançando sem parar continuava a assombrá-lo.
O jovem então lembrou-se do juramento de nunca mais temer seus oponentes. Logo, a voz de Eric Briol ecoou em sua mente, mandando-o agir conforme suas crenças. O ancestral o ordenou a cumprir seu dever como herdeiro até o último momento. Impulsionado por essa ordem, avançou com um grito e a espada envolta em aura. Em seguida, sentiu a dor de um golpe que atravessou a sua defesa durante o avanço. Com um movimento rápido, contra-atacou e cortou o inimigo com um arco de energia. Nesse momento, o sangue do oponente espirrou em seu rosto, trazendo-o para a realidade brutal. Mal teve tempo de reagir quando outra espada surgiu velozmente em sua direção. Usando a manopla, bloqueou a lâmina em um choque que produziu faíscas. Em um movimento contínuo, desviou a arma adversária para o lado, abrindo uma guarda. Aproveitando a brecha, cravou sua própria lâmina diretamente no peito do inimigo. Por fim, manteve-se de pé sobre o corpo caído, pronto para o que viesse a seguir. Após a intensa batalha, buscou recuperar o fôlego com dificuldade. Logo, um inimigo gritou que o príncipe de Briol já era um homem morto. Enquanto o soldado exigia sua rendição, o combatente pensava no povo de seu reino. Com a espada brilhando, declarou que seu povo não abandona a honra nem mesmo diante da morte. Gritando mais uma vez, atacou para cumprir com o dever herdado. Assim, lutou até o fim, mesmo sendo arremessado contra as lanças inimigas. De repente, a visão da batalha sangrenta desapareceu e deu lugar a um salão silencioso. Ali, sua versão mais jovem repetiu com um olhar sombrio que lutaria até o fim. Nesse instante, uma mão tocou seu ombro enquanto uma voz perguntava se ele podia ouvi-la. Com os olhos arregalados de susto, reconheceu a voz de seu pai. Logo, o rapaz deu um grito, dizendo sobre o exército. Com urgência, especificou que se tratava do Exército Negro. Em seguida, o pai pediu para que ele se acalmasse, afirmando que tudo foi apenas uma ilusão. Confuso com a revelação, olhou ao redor tentando entender o que aconteceu. Mesmo assim, apertou o punho da espada, duvidando se aquilo tinha sido mesmo uma ilusão. Permaneceu em silêncio diante do rei, ainda segurando a lâmina. Com um suspiro, o monarca admitiu que parecia estar enganado sobre a decisão do filho. Assim, declarou que ele empunharia a espada a partir daquele momento. Diante da permissão, um leve sorriso se formou em seus lábios. Com confiança renovada, confirmou que já havia tomado essa decisão. Mesmo assim, o pai continuou observando com uma expressão grave. Então, o príncipe se perguntou por que ele fazia uma cara tão séria, como se estivesse prestes a morrer. Com um gesto rápido, estendeu a mão para tranquilizar o rei. Dando tapinhas no braço do pai, pediu para que não se preocupasse tanto. Em seguida, afirmou com um sorriso orgulhoso que era um gênio, afinal de contas. Diante da resposta, o rei deu um leve sorriso de canto de boca. No entanto, ergueu o punho fechado na direção do herdeiro, que ficou confuso. Logo, o rapaz gritou de dor ao levar um forte cascudo do pai. No pátio de treinamento, um boneco de madeira aguardava em silêncio. Ao ouvir a aproximação, Bernard se virou para ver quem chegava. Ao ver o jovem se aproximando com a mão na cabeça, o instrutor o cumprimentou com um olhar curioso. Logo, perguntou de quem era aquela obra-prima, ao que o rapaz respondeu ter sido seu pai. Com um sorriso, Bernard comentou que o rei pareceu mais rude, mas que não pegaria leve no treino. Com a mão no galo, o novo espadachim respondeu secamente que já sabia. Então lembrou que Bernard só havia permanecido em Briol por causa do monarca. Em seguida, perguntou se o instrutor ficou sob a condição de um duelo com seu pai, e o homem confirmou. Com os braços cruzados, questionou se o mestre ficaria mesmo que não pudesse mais duelar com o rei. Diante da pergunta, Bernard observou em silêncio por um instante. Para a surpresa do príncipe, o instrutor respondeu negativamente, o que o fez pensar como ele era cruel. Um leve sorriso, porém, se formou nos lábios do veterano. Em seguida, comentou que parecia que Sua Alteza gostaria que ele ficasse. Com isso, Bernard propôs que só permaneceria se o jovem lhe mostrasse algo que o convencesse. Como exemplo, sugeriu que queria ver a técnica de espada do ancestral Eric Briol. Perplexo com a proposta, o príncipe perguntou se Bernard queria mesmo que ele ensinasse a técnica do rei fundador. Logo, o instrutor confirmou que sim, pois aquilo havia despertado seu enorme interesse. Com um suspiro, o herdeiro se desculpou e disse que não podia fazer aquilo, mesmo compreendendo o pedido do demônio da espada. Mesmo assim, o espadachim veterano afirmou que não importava se ele ainda não a dominava, pois já tinha levado isso em conta. Enquanto desembainhava a espada, o rapaz explicou que o motivo era outro, pois a técnica não o ajudaria. Com a lâmina envolta em uma aura azul, ele revelou que aquela técnica era unificada com o método de mana. Surpreso, Bernard comentou que nunca ouviu falar disso, pois métodos de mana deveriam apenas reforçar as técnicas. O jovem permaneceu em silêncio, concentrado na energia que fluía por sua espada. Em seguida, explicou que por isso não podia ensiná-lo, já que o instrutor receberia apenas metade de um todo. Diante da explicação, Bernard ponderou a situação por um momento com a mão no queixo. Para a surpresa do pupilo, o instrutor concordou com um simples "tudo bem". Logo, o mestre declarou que ficaria em Briol se ele estivesse disposto a ensinar mesmo que fosse só metade da técnica. Com confiança, garantiu que poderia aprender algo mesmo que fosse apenas metade, deixando o príncipe impressionado. Um sorriso de canto de boca se formou no rosto do rapaz, aceitando o acordo. Por fim, fez Bernard prometer que ficaria em Briole, recebendo uma confirmação firme do instrutor. Então, o espadachim veterano se aproximou, aguardando o início da demonstração. Com a espada em punho, pediu para que o jovem demonstrasse a técnica prometida. Logo, o rapaz entrou em posição e anunciou que usaria sua técnica de separação de alma. No último segundo, porém, hesitou e lembrou que havia uma coisa que não tinha contado.
Com um sorriso, Bernard confessou que sempre iria ficar, pois o rei o queria trabalhando por mais 10 anos. Indignado com a revelação, o príncipe perguntou se então o instrutor não iria mais atacá-lo. Mas o veterano apenas sorriu e, com a espada brilhando com sua própria aura, avisou que ele iria primeiro. Completamente frustrado, o rapaz se preparou para o ataque enquanto se perguntava por que Bernard era assim. Em seguida, um poderoso golpe de energia azul cortou o ar em sua direção. Enquanto defendia o ataque com toda a força, gritou perguntando por que ele só contou aquilo agora. Ao entardecer, a luz do sol poente banhava o majestoso castelo de Briols. Exausto após o intenso dia de treinamento, o jovem descansava deitado em sua cama. Com um olhar pensativo e determinado, percebeu que o futuro estava mudando. Ele vislumbrou um caminho diferente daquele terrível em que o reino de Briols havia caído. O fato de Bernard ter ficado no castelo, mesmo sem ele ter feito nada significativo, era a maior prova disso. Deitado, reconheceu que, embora a responsabilidade o sobrecarregasse, o destino estava mudando. Com os olhos firmes, decidiu que desta vez iria impedir o avanço do Império. Logo, repetiu para si mesmo com determinação que faria isso, custe o que custar. De repente, uma voz o tirou de seus pensamentos, fazendo-o olhar assustado para o lado. Era Ena, que surgiu pedindo para que, custe o que custar, ele não se metesse em confusão desta vez. Confuso, o herdeiro perguntou se tinha algo planejado, ao que ela retrucou que ele nem percebia mais por se meter em confusão todos os dias. Em seguida, ela explicou que o avisou sobre a reunião do Senado que teria no dia seguinte. Ena acrescentou que o rei ordenou sua presença e perguntou se ele não tinha sido informado. Frustrado, lamentou a notícia enquanto ela informava que a maioria dos senadores estaria presente. Com um gesto rápido para acalmá-lo, Ena segurou suas mãos com firmeza. Preocupada, pediu para que ele não socasse os senadores, mesmo que fossem teimosos. Sorrindo, ele a tranquilizou e garantiu que não agia mais daquela maneira. Mesmo assim, a criada insistiu por uma promessa, e ele a deu com toda a certeza. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte sobre o castelo, anunciando o dia da reunião. Dentro do palácio, a grande sala do Senado já aguardava com todos os seus membros reunidos. Logo no início da reunião, um dos nobres bateu na mesa e gritou em negação. Enquanto observava a cena, o príncipe pensou que Ena estava certa ao reconhecer o Duque Getari. O Duque Gernard Getari então argumentou que não era certo o herdeiro aprender um método de mana não aprovado. Com a expressão séria, os outros nobres presentes pareciam concordar com o Duque. O rapaz percebeu que a reunião, que deveria ser sobre a gestão do reino, estava se desviando. Em vez disso, o local virou um desafio à autoridade do rei, e ele entendeu por que seu pai evitava as reuniões. Com um ar de superioridade, o Duque sugeriu que seria melhor ele aprender o método Briols. Indignado, outro nobre retrucou como a técnica poderia não ser aprovada se o próprio rei fundador a deixou. Em seguida, um senador questionou como poderiam ter certeza disso, fazendo outro nobre perguntar se duvidava do príncipe. Com um sorriso falso, Gernard afirmou que eles estavam apenas preocupados com o herdeiro. O jovem então agradeceu sarcasticamente ao duque por convocar uma reunião inteira só para discutir seu método de mana. Em seus pensamentos, porém, sabia que as palavras do duque, um traidor que se curvou ao império, não tinham peso. Com isso, o duque se virou para o capitão Sanet, buscando apoio para sua posição. Logo, perguntou qual era a opinião do capitão da guarda, que permaneceu em silêncio. Com as mãos cruzadas, Sanet respondeu que ainda não podia tirar conclusões, deixando o duque intrigado. Diante da resposta, o capitão explicou que cada método de mana tem prós e contras que variam com o indivíduo. Com isso, Gernard se aproveitou da fala para dizer que, se nem o capitão tinha certeza, o risco era grande demais. Logo, concluiu que o melhor seria simplesmente descartar um método de mana como aquele. Um dos nobres então tentou corrigir, afirmando que não foi isso que Sanet quis dizer. Em seguida, outro senador gritou que dava no mesmo e que o duque estava apenas preocupado em proteger o príncipe. Enquanto a discussão se acalorava, um nobre de cabelos prateados observava tudo em silêncio. O rapaz observava a troca de farpas com uma expressão irritada diante daquela cena. Com um olhar sério, percebeu que a situação não estava nada boa para o seu lado. Rapidamente, os outros nobres começaram a concordar com o duque, que havia ganhado vantagem na discussão. Pensou que talvez fosse possível trocar de método, já que não fazia muito tempo que tinha começado a aprender. Contudo, sabia que a batalha na ilusão já havia enraizado a separação de alma em seu núcleo de mana. Mesmo sabendo disso, não podia explicar a verdade e ficou sem saber o que dizer para convencê-los. Nesse momento, um homem com um sorriso confiante disse que as palavras do duque pareciam bastante convincentes. Surpreso com a súbita intervenção, virou-se para ver quem havia falado. Com um brilho intenso vindo de trás dele, o homem perguntou qual era o problema. Em seguida, levantou a mão e pediu permissão para falar com o conselho. O barão Cálcio Eranche então perguntou quantos dos presentes ali já haviam lutado contra um orc antes.